E como é que foi vindo esses times menores de futsal, e daqui a pouco Cruzeiro, Inter? Como é que fica a cabeça? É. A gente sabe que eu passei algumas situações na base, por isso que eu acho importante quando você é moleque ainda, infantil, juvenil, pré-mirim, mirim, você ter o acompanhamento dos pais, porque você pega um garoto de 12, 13, 14 anos, apesar dele já estar tendo uma profissão ali, tendo aquele compromisso com o clube, são garotos. Sim. Tem a zoação, tem a perturbação. Então, às vezes, o menino ele não se adapta porque, às vezes, ele não se relaciona bem com os garotos ali. Às vezes, algum traço de característica, por ele ser muito humilde, o pessoal bota pilha, bota um apelido, ou por uma outra característica que seja. E, às vezes, o menino não tem coragem de chegar para os pais e falar o que está acontecendo. E a gente sabe que futebol, além da qualidade, tem muito do mental e da confiança. Sim. E se você não se sentir bem naquele ambiente, o natural é você dar aquela murchada. Como é que foi essa tua passagem de time amador, futsal e cair nesses gigantes do futebol brasileiro no campo? Você se adaptou rápido? Foi difícil? Como é que foi essa transição pra você? Cara, fosse bem sincero, eu tenho na minha mente isso todos os dias, assim, eu fico pensando, passando tudo que passou comigo para virar um atleta, assim, para um jogador. E quando eu saí de Uberlândia, que eu fui pro Cruzeiro, eu fiquei 1 ano. Cara, foi muito difícil, eu sofri muito. E eu sempre fui um cara, assim, que nunca expus para ninguém o tipo de dificuldade que eu tinha, o que eu tô passando. Sempre fui assim, fui um cara muito, guardei tudo para mim. Eu acho que isso me fez muito mal, Eu nessa época que eu fui com, vamos lá, 13, 14 anos pro Cruzeiro. Cara, foi os piores 12 meses da minha vida. Eu sofria pra caramba, de madrugada, pra dormir, não conseguia dormir. O momento que eu ficava mais feliz, assim, era quando tinha aquele 1h30, 2 horas de treino e no dia do jogo. Quando eu tava dentro de campo jogando, quando eu tava dentro de campo treinando. Quando eu saía dali, que eu tomava banho, que eu tinha que ir pra concentração, ficar concentrado, cara, era sofrimento. Porque eu saí de casa, novo, meus amigos tudo próximo, escola, tudo, e fui viver uma vida totalmente diferente. Tinha tudo pra dar errado. Pra tu ter noção, fiquei 1 ano no Cruzeiro, fui embora pra Uberlândia. O Cruzeiro queria que eu voltasse. Eu não falei pro meu pai, pra minha mãe, que eu não ia voltar. Que eu não ia ser jogador de futebol, que eu não ia aguentar. Não dava pra me viver aquela vida ali. E quando eu cheguei no Cruzeiro, eu peguei já um time montado do Cruzeiro. Então já tinha a molecada naquela época, todos se conheciam. Eu cheguei totalmente, ninguém me conhecia, não tinha amizade com ninguém. Aos poucos eu fui fazendo amizade, mas não me adaptei. Aí quando eu voltei, só que teve um campeonato lá, o Inter, o Guto Ferreira era o treinador do Júnior, do Inter, juvenil, se eu não me engano, teve a Taça BH, e ele foi com o Inter pra BH. E ele viu um jogo nosso. Aí eu tava em Uberlândia, ele entrou em contato com um empresário que ficou com contato comigo, ele ficou sabendo que eu não ia voltar pro Cruzeiro e me fez um convite de ir pro Inter. Pro juvenil, né? Porque eu ia jogar já infantil no Inter. Infantil ou juvenil, não lembro bem. Aí ele me fez esse convite. Aí, na verdade, eu fui pro Inter, curiosidade de criança mesmo, de moleque. Falei, porra, vou pro Sul. Conheceu um Aí eu estado falei, novo. falei pro meu pai, eu falei pra minha mãe, eu falei, não, pro Inter eu vou. Aí eu fui pro Inter. Aí cheguei no Inter também, aí eu cheguei no Inter um pouquinho mais tranquilo, assim, me sentindo um pouquinho melhor. Porque eu cheguei, eu já tinha passado aquilo já no Cruzeiro, mas só quando eu cheguei no Inter eu peguei um timaço da base do Inter na minha época, né? Jogou com quem? Daniel Carvalho, na época Saraiva, que era a seleção brasileira, Fabiano Eves, que era a seleção brasileira, aí depois peguei Sobs, peguei Nilmar, peguei só Muito uma jogador máquina. bom. O Pato tá na categoria abaixo, mas tipo assim, um timaço. Eu cheguei, eu vi o primeiro treino assim do infantil, eu falei, porra, eu não jogo nesse time, é impossível. Não tem como eu jogar nesse time. Mas é a mesma situação. Comecei a treinar e botei na minha cabeça que eu ia jogar. Falei, vou jogar. E o Lisca até conta, teve agora até um podcast agora com o Lisca, ele contou a história. Porque até quando você chega para fazer teste, eu cheguei para fazer teste no Inter. Eu fiquei 2 semanas, vamos lá. No final da segunda semana, eu quase não treinava direito. Então não tinha como você mostrar o teu futebol e você cai num time, segundo ou terceiro time, então é difícil. Aí ele reuniu com esse rapaz que tinha me levado e falou pra ele, tava na beira do campo, eu tava fora do campo. Ele falou,
Eu não vou conseguir, não vai dar para ficar com o Leandro, não tá demonstrando nada, bababá, bababá, vou dispensar ele. Aí o Orlando, não, calma, sei o quê, bota ele mais um pouquinho aí. Aí pra você ver como as coisas é escrita. Quando é pra Aí ele me botou no segundo time contra o primeiro time. Aí a primeira bola, não sei, não lembro quem foi, fez um lançamento pra mim, eu saí cara a cara com o Fabiano, que era um goleiro, era o titular da seleção, na época juvenil, seleção juvenil, ele era o titular. Saí cara a cara com ele assim, quando ele deu um passo pra frente, eu cavei de esquerda por cima dele, puf. Aí ele olhou pro, não, pode, depois do treino, pode subir com ele pra fazer o contato, vou ficar com ele. Por causa de o cara mudou a opinião dele por causa de um gol. Por causa de um gol. Mas aí depois, 1 mês depois, 2 meses, eu tava titular na equipe. Aí eu comecei a treinar no segundo time, que é um time melhor. Aí foi indo. E a minha passagem, eu passei do juvenil pro profissional. Caramba. Eu nem passei no júnior na época. Com a mesma situação. A minha história é, como atleta, é para fazer livro. Eu joguei todo o campeonato de juvenil. Aí vim pra Taça Rio, na época, não sei se vocês lembram, Taça Macaé, Taça Rio, que tinha, Copa Rio. Ah, sim. Juvenil. Aí jogamos a Copa Rio. Eu fui embora pra Porto Alegre, brigado com o Mano Menezes. Caramba. Fui embora. Tu já pegou vários figurões na época ainda anônimos. O Lisca era meu treinador da base, Guto Ferreira e Mano Menezes. Foram caras que estouraram pra frente. Fui brigado com ele e fui embora pra Uberlândia. Falei, não vou jogar mais no Inter. Não quero. E eu era um cara na base que, tipo assim, tinha um status, assim, já tinha um status legal na base. Eu falei, não vou jogar mais no Inter. Briguei com o Mano, falei, pô, não quero, porque a gente ganhou todos os campeonatos e eu queria ter férias, e a gente não ia ter férias. Eu falei, não vou jogar mais, eu vou arrumar outro time pra jogar. Vou pro Grêmio. Pô, aí os caras enlouqueceram. Não, volta. Aí voltei pra Porto Alegre. Aí cheguei em Porto Alegre, fiquei treinando separado. O Mano me deixou treinando separado. Eu treinando físico, mas treinando. Físico, jogando no terceiro time. Aí na semana, o Inter e o profissional ia jogar no final de semana. Aí o Parreira, na sexta da semana anterior, eles iam jogar no outro final de semana, tava sem atacante. Aí o Parreira foi lá no Júnior, o Júnior, ele olhou no Juvenil e falou, pô, gostei do Juvenil, vou ver. Aí tava olhando os 9, aí tinha o Belmonte, tinha mais 2. Resumindo, na semana machucou os 3. Eu fui pro jogo. Aí ganhamos 5-1, eu fiz 3 gols. O Parreira mandou eu apresentar na segunda no profissional. Cara, vou ser bem sincero. Se não é Deus, é o que um negócio desse? É isso que eu tô te falando, tá escrito pra ser, né? Não tem como. Machucou os 3 atacantes e eu tava encostado.